Esse vídeo eu quero expor uma realidade que eu já tenho acompanhado há muito tempo e acredito que cada vez mais ela tá batendo na nossa cara. Eu tenho certeza que você conhece algum negócio local, algum comércio, mercado, padaria, salão de beleza, bar, o que seja, que tá precisando de alguém para fazer um trabalho de recepcionista, de auxiliar de limpeza e por aí vai. Isso é uma realidade que acontece não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, que esses trabalhadores estão em falta, ou senão a nova geração não está querendo acompanhar esse nível de trabalho. E por que isso acontece, Daniel? Eu vou trazer alguns motivos aqui que eu acredito que por que isso tem acontecido e por que eu acredito que isso possa ser um início do fim da CLT como a gente conhece hoje. Eu quero começar dizendo também que eu não sou aqueles caras malucos que vai falar pra você, largue seu trabalho, vai empreender ou qualquer coisa do tipo, cada um sabe o que faz. Mas aqui é uma análise do que eu tenho realmente acompanhado e visto e tenho até me preocupado, porque isso pode afetar aí a sociedade como um todo. Saiu recentemente, né, no Twitter uma grande discussão, claro que tem que sair do Twitter uma grande discussão, relacionada a isso. Eu vi um dono lá de um mercado que postou falando que estava com vaga e ninguém queria, e muitas pessoas começaram a rebater, falando: pô, quem é que vai querer trabalhar a escala 6 por um para ganhar um salário mínimo, vai trabalhar 10 horas por dia, ser explorado, para no final do dia chegar cansado em casa e ganhar R$ 1.500. E basicamente foi isso que aconteceu nessa discussão. Um lado tentando defender o empresário, falando que as pessoas não querem trabalhar, querem viver de Bolsa Família e por aí vai. E no outro lado, algumas pessoas defendendo o trabalhador, falando que não adianta ser explorado, que a pessoa não vai querer, as pessoas estão entendendo que isso não vale a pena. E é aí que eu quero chegar. Existe esse meio termo? Existe entender o porquê essas pessoas não estão querendo trabalhar ou se expor mais a isso, que era uma coisa que acontecia há muito tempo antes. Antes era comum você ver alguém trabalhando isso, às vezes tinha até 2 empregos nessa loucura. E hoje em dia a gente vê que principalmente os jovens estão se recusando a entrar nesses trabalhos. E alguns motivos eu consigo citar aqui de cara. O principal deles, internet. Hoje em dia, para você conseguir tirar R$ 1.500, você tem possibilidades aí absurdas que você consegue fazer isso até muito mais tranquilo se você trabalhar 10 horas por dia numa escala 6 para 1, o que faz você aí se matar de trabalhar, não ter qualidade de vida nenhuma. Sendo que muitas vezes aí pela internet você já consegue tirar essa renda de R$ 1.500 de maneira fácil. Outro ponto. Não quero dizer que de maneira fácil seria, não vou fazer nada, vou tirar R$ 1.500. Mas hoje o que você mais tem aí são possibilidades. Eu não tô querendo dizer aqui que qualquer um vai fazer alguma coisa na internet e vai ganhar R$ 1.500, porque a gente sabe que não é assim. Mas o que eu quero dizer é que se abriram muitas oportunidades, né? A barreira de entrada para você conseguir ter acesso a um valor maior de dinheiro ficou muito mais fácil. Eu não falo nem só em empreender, mas, por exemplo, hoje você baixa um aplicativo, você já consegue entregar comida no iFood. Você baixa um aplicativo, você já consegue rodar de Uber. E você vai receber mais do que um salário mínimo. Óbvio que você não vai ter toda aquela segurança da CLT, de ai meu Deus, se eu machucar, eu tenho INSS, tenho 13º, férias, enfim. Mas acaba que você, de fato, se o seu objetivo é ter dinheiro, você vai conseguir correr pelo seu muito mais rápido, muito mais fácil, do que você trabalhar aí nas calças por um no mercado sendo explorado. E isso é o que de fato vem acontecendo, principalmente com o povo mais jovem. Ninguém mais quer trabalhar mais de 40 horas na semana para receber um salário mínimo, sendo que ela consegue fazer isso de maneira muito mais rápida no Uber, no iFood, empreendendo pela internet, vendendo brownie, o que seja. E isso vai cobrar um preço na nossa economia. Não tô falando que eles estão 100% certos, porque eles estão fazendo só o que é melhor para eles, mas isso vai ter um impacto muito grande lá na frente. A gente sabe que principalmente o setor de serviços precisa de mão de obra, e muitas vezes essa mão de obra não precisa ser qualificada, e é o que muitas vezes dá atração ao giro comercial de tudo. Então, você precisa ter um recepcionista bom, você precisa ter um auxiliar de serviços gerais, de limpeza bom, você precisa ter um cozinheiro ou um auxiliar de cozinha que seja bom, você precisa ter aí um caixa no supermercado. Muitas vezes a gente sabe que está até sendo substituído alguns, mas dependendo da situação, você precisa. Então, de fato, são pessoas e trabalhos que giram a economia. Com certeza deveriam ser mais valorizados. Não quer dizer que, eu vou pagar aqui o salário mínimo para você, vou te explorar e é isso. Porque a gente viu o que está acontecendo. Só quem está aceitando esse tipo de trabalho é quem está desesperado e precisando muito. Então, às vezes, tem 2, 3 filhos em casa. Às vezes, está precisando do dinheiro de qualquer forma. Porque quem precisa de dinheiro hoje corre. Ou vou fazer Uber ou vou fazer iFood, que é só baixar o aplicativo, me cadastrar em uma semana, eu tô lá rodando e ganhando bem mais do que isso, dependendo só de mim. Então isso é o que eu queria abrir os olhos de vocês pra mostrar que isso é muito importante e muito impactante. A gente não sabe os prejuízos que isso vai dar lá na frente. Hoje em dia já começou, né? A gente vê muita gente da internet, dá o exemplo aí do Ryan Santos falando que trabalhos manuais são trabalhos do futuro, são os que vão cobrar mais caro. A gente já começa a ver um impacto disso muito grande nesses setores de serviços, principalmente de casa. Então, serviços mais qualificados. Então aí você vê marceneiro, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, enfim. Essas profissões que são profissões com barreira de entrada baixa
E que antigamente você falava, vai estudar para você não virar pedreiro, vai estudar, senão você vai ter que trabalhar em obra. Hoje em dia, esse pessoal tá cobrando e ganhando muito mais do que muita gente por aí. Então, será que isso vai acontecer com essas outras profissões também? Porque a demanda vai ficar baixa? Vai existir uma substituição por inteligência artificial, uma substituição por tecnologia para poder suprir essa demanda, porque realmente as pessoas não estão mais dispostas a sair de casa, perder 2 horas num dia, durante 6 vezes na semana, 2 horas no mínimo, né? Durante 6 vezes na semana para conseguir um trabalho que vai ganhar R$ 1.500 por mês. Porque se ela baixa um Uber, ela certamente ganha mais do que isso, trabalhando menos. Então, é uma questão aí que é muito importante a ser discutido. Agora, olhando por outro lado, né, fazendo um pouco de papel de advogado do diabo, a gente tem que olhar também o lado do empreendedor. Imagina aí você, dono de um supermercado, cheio de conta para pagar, cheio de coisa para resolver, e ter que ficar realmente se preocupando com esse turnover muito alto. Principalmente por conta das condições que você pode oferecer. Muitas vezes a gente sabe que o profissional que vai exercer essa função, ele realmente vai ter um impacto dentro das receitas da empresa baixo. Então, na cabeça do empreendedor, pô, vou oferecer o mínimo que eu posso, o salário mínimo, para poder aí ter os meus custos ok. Muitas vezes a gente sabe também que isso não acontece, que às vezes o pessoal oferece mais barato mesmo, porque sim, e acaba se ferrando por isso, algumas vezes. Mas o principal é esse. E a gente sabe que para a pessoa recebe 1.500, mas para o empresário ele paga muito mais, né? Às vezes um salário de R$ 1.500 aí tem um custo de 3.000, 3.000 e pouco, só de imposto, encargo, enfim. Então isso também tem um impacto numa bola de neve muito grande lá na frente, porque se ele ousa subir esse salário para conseguir repor essa demanda, ele vai ter um aumento de custo muito grande. E isso vai repassar nos preços também do que ele vende. Vou dar um exemplo aqui do mercado de novo. Provavelmente, aumentando o salário de caixa, aumentando o salário do pessoal de limpeza de um supermercado, o preço dos produtos vão subir. Então, isso é um impacto muito grande na economia também. Então, não sei se é o caminho correto, não sei mesmo, assim, é uma faca de dois gumes, na minha opinião, mas é muito prestar atenção do como isso está sendo feito, de por que isso vai acontecer. E fica esse questionamento realmente ao governo, dos responsáveis, que de fato a CLT vai precisar mudar. Porque é um caminho que está se tornando inviável. As pessoas não querem trabalhar para receber tão pouco, as pessoas conseguem outras formas de trabalhar fora da CLT que tenham essa possibilidade de ganhar mais. E quem paga o salário, né, via CLT também está espremido. Muitos estão e não conseguem nem arcar porque sabe que vai ser um custo muito grande se você aumentar o salário para conseguir ter o funcionário mais motivado, para conseguir ter um funcionário que é melhor. Sendo que você vai estar aí gastando muito, e isso pode ter impacto no seu preço e fazer uma bola de neve lá na frente e acabar a empresa falindo. Então, deixa aqui embaixo no comentário qual a opinião de vocês e o que vocês acham que pode ser feito, porque é uma situação bem delicada que eu acredito aí que aqui no Brasil a gente vai passar por isso. Se já não está passando, daqui a pouco vai passar e vai ser feio, beleza? Valeu!